Então, a gente vai dar agora continuidade nas nossas palestras. A gente está já aqui com o Matheus. Bom dia, Matheus. Matheus, está escutando a gente? Opa, tô sim, é que eu saí aqui para não atrapalhar. Ah, imagina. Bom, eu vou então só apresentar, tá? E você já pode dar início à sua palestra. Ok. Então, com grande prazer, que apresento o Dr. Matheus Ramalho de Lima, um destacado acadêmico e pesquisador da área de zootecnia. Dr. Matheus é licenciado em Ciências Agrárias, com mestrado e doutorado em zootecnia. E atualmente é professor associado na Faculdade Federal Rural do Semiárido, no Departamento de Ciências Animais do Centro de Ciências Agrárias, em Mossoró, Rio Grande do Norte. Ele é líder do grupo de pesquisa, inovação, tecnologia e produção animal de precisão, onde atua nas áreas de pesquisa focadas em animais não ruminantes. Na graduação, o Dr. Matheus ministra disciplinas como acucultura, formação e processamento de rações, inovação tecnológica e zootecnia de precisão. Já na pós-graduação, ministra disciplinas voltadas para alimento e nutrição de monogástricos. Ele também orienta alunos no programa de pós-graduação em ciências animal, produção animal e biosistemas. Além de seu papel acadêmico, Dr. Matheus também coordena o canal no YouTube Produção Nutrição Animal, onde compartilha conhecimentos e inovações na área. Beleza, obrigado. Obrigado pelo convite. Imagina. Então, quando quiser, já pode... Eu compartilho minha tela aqui, no caso. Isso, por favor. Deixa eu ver aqui. Tá dando só um minuto, viu? Eu acho que eu acabei saindo aqui. Agora sim. Ok. Então vamos lá. Bem, pessoal, então primeiro eu queria agradecer a oportunidade de falar sobre um assunto tão amplo, que é nutrição. E a associação da nutrição com a saúde, ela se torna ainda mais ampla e interessante. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala sempre sobre saúde, às vezes a gente esquece um pouco de onde vem essa saúde. E quando a gente fala de nutrição, a gente esquece um pouco que essa nutrição impacta diretamente na saúde também do animal. Então, essa relação, a gente pode falar várias linhas de pesquisa, várias linhas de ações, e que a gente nunca pode desconsiderar esse ponto, porque sem essa relação, na verdade, o animal nem existiria, né? Então, a gente não alimenta, a gente busca nutrir o animal para que ele tenha não só saúde, mas que ele também possa contribuir para, para a produção animal, né? Para o agronegócio brasileiro, para a alimentação humana também. Então, como já foi feita a apresentação, meu nome é Matheus, e aqui eu vou apresentar para vocês no primeiro simpósio de diagnóstico e sanidade animal. Parabéns pelo evento primeiro, né? Também palestras interessantes. Eu acho que é a última, consegui assistir e é um prazer estar aqui para falar sobre esse assunto, como eu já falei, tá? Então, para deixar bem claro, como uma parte introdutória à nossa conversa, o agronegócio do Brasil ele tem um impacto econômico forte no mundo, né? A gente já sabe disso muito bem, e para a gente compreender a importância, a gente tem a receita gerada com o agronegócio de vendas,
de comercialização no mundo do Brasil é extremamente importante e necessário para a economia do Brasil, gerando superávites a cada ano, o que faz com que a balança comercial, por exemplo, seja equilibrada boa parte em virtude das vendas do agronegócio. Então, entender sobre isso é necessário e entra dentro também da parte de relação nutrição e saúde, até porque a gente sabe que quando algum surto de doença, alguma situação nessa linha acontece, alguns mercados podem se fechar, e se a gente trabalha na linha de buscar melhores parâmetros em relação à saúde, também outros mercados podem se abrir. E quando a gente fala de mercados que podem se abrir, também existe a possibilidade de profissionais serem especializados, se especializar em áreas que ainda não se comenta hoje, né, mas que naturalmente vai ser necessário no futuro. Então, a gente precisa compreender que a nossa obrigação, vamos dizer assim, é permitir com que essa produtividade se mantenha e que ela permita com que os benefícios e as características da produção de peixe, de camarão, né, de aquicultura e de outros animais que o Brasil é capaz de produzir, existe uma linha muito tênue em relação a questões ambientais. A gente sabe que a poluição ambiental é um aspecto importante e a nutrição e saúde está muito relacionado com isso. E quando a gente fala em poluição, a gente pensa muito em gases, né, gases de efeito estufa, mas também a gente precisa compreender que essa poluição, ela pode vir até dessa própria nutrição. Inclusive, eu vou comentar um pouco sobre isso durante a nossa conversa, porque boa parte dos problemas que a gente enfrenta na aquicultura, trabalhando com qualidade de água, boa parte realmente vem da própria nutrição. Então, muito se sabe sobre compostos nitrogenados, por exemplo, né? Então, os efeitos que esses compostos nitrogenados provocam nos peixes, nos camarões e outros animais aquáticos, todo mundo já sabe os efeitos causadores deles, e boa parte desses compostos é por uma nutrição inadequada, uma nutrição que não evoluiu no mesmo padrão que deveria evoluir em outros segmentos, em outros mercados. Isso faz com que boa parte dessa poluição local, localizada, pontual ali dentro daquele tanque, estimule também a produção de outros níveis de poluição e contaminação, fazendo com que seja tão rigoroso também, né, com toda necessidade que deve realmente ter, é a parte de licenciamento ambiental, da aquicultura e outras ações relacionadas. Então, a nutrição, ela tem esse efeito, né? Então, quando a gente pensa da importância do agronegócio do Brasil para o mundo, né? Já se fala que boa parte dos pratos que se consomem no mundo, maior parte desses alimentos, né, vem do Brasil. Então, a gente precisa desenvolver o futuro, né? Hoje a gente tem um agronegócio que permite que isso aconteça no mundo. Ou a gente precisa formar profissionais que estejam atentos a isso, para que a gente mantenha essa liderança e crie outras lideranças no futuro, já que o mercado mundial, né, demanda e reconhece o Brasil como um grande produtor de alimentos. Então, não basta ter esse título hoje, a gente precisa ter ele e manter. E para manter, a gente precisa de buscar sempre eficiência, formar profissionais cada vez mais capazes de enfrentar esses desafios e fazer simulações de quais caminhos a gente precisa buscar para que essas consequências boas sejam atingidas, né? Essas metas boas, produzindo um alimento de forma saudável, que seja sustentável, também gere riquezas, né? Gere margens para ser interessante do ponto de vista de mercado e também seja interessante do ponto de vista de profissionais interessados nessa área. Né? Não basta a gente ser líder hoje e ninguém querer trabalhar mais com essas áreas, que no futuro a gente vai ter um déficit grande de profissionais, vai ter que importar profissionais para poder exportar alimentos. Então, a gente precisa considerar isso também, você aluno, você estudante hoje, quem estiver estudando aqui, perceba esse potencial que tem no futuro de, de, de obter ganhos, né? Obter ganhos interessantes quando se trabalha nessas áreas. E a correlação entre a colaboração, né? A colaboração, a espécie humana é uma das poucas que consegue colaborar mesmo sem se conhecer, né? Quando a gente fala de espécies animais, a gente lembra ali que da organização a gente sempre olha para abelhas, né, para formigas,
E as abelhas, elas são muito organizadas, é verdade, mas existe uma organização que elas fazem exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, se mudou a rainha, né, não tem mais relação com outra rainha. Outra rainha não adianta entrar dentro da colmeia, porque ela respeita aquela rainha. Já nós humanos, não. Se de repente, imaginando que a rainha fosse nosso empregador, se surgir uma oportunidade melhor, a gente vai e vai para outro espaço. Já uma abelha operária lá, por exemplo, não faria a mesma coisa, né? Então, essa relação de organização humana permitiu que a globalização acontecesse. Outros animais são bastante organizados, como os formigueiros, como eu comentei, as formigas e as abelhas, mas eles têm a dificuldade de se relacionar com outras cadeias de objetivos diferentes ou de objetivos parecidos, né? E nós humanos, a gente tem essa possibilidade. Então, verdade que a gente pode produzir alguma coisa aqui no Brasil, vender para a China, a gente não conhece as pessoas que estão comendo, não conhece as pessoas que estão comprando, mas em virtude de um objetivo comum, que é eu vender um alimento e eles comprarem o alimento nosso, acaba a gente tendo correlações e tendo colaborações. Então, do mesmo jeito que a gente está aqui agora, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Norte, vocês estão aí no Mato Grosso e outras pessoas espalhadas pelo país, né? Tem vários inscritos de vários, todos os estados praticamente do país. Então, isso mostra que nós conseguimos realmente colaborar. E essa colaboração não é só fazer coisas juntos, né? Fazer coisas boas juntos, né? Então, a gente precisa focar no bem, imaginando essas lideranças e essas potencialidades que o Brasil possui no mercado hoje e no futuro. E uma das coisas que se tem bastante ganhado, bastante força ultimamente, é a análise do ciclo de vida. O que seria isso? É analisar todos os potenciais que aquele alimento, né, aquele produto gera ao longo de sua cadeia de produção, tanto pensando em relação ao uso da terra, uso de água, em alterações climáticas. Já é uma tendência de que cada aditivo, de cada nutriente, de cada alimento, permita dizer quanto se gerou, por exemplo, de área utilizada, né? Quanto se utilizou ali de toneladas de carbono para produzir 1 quilo ou uma unidade daquele alimento que você está adquirindo. Então, muito se comenta sobre alimento orgânico, alimento sustentável, mas fica meio que naturalmente pode acontecer alguma subjetividade. E essa subjetividade ela pode ser resolvida com a análise do ciclo de vida de um produto, de um alimento. Então, se a gente, cada segmento desse produto, né, quando a gente vê ali um filé de tilápia, a gente não precisa só olhar para o filé de tilápia imaginando que foi em um restaurante que você consumiu ou num supermercado que você comprou. Antes daquele processo ali, passou por uma indústria de beneficiamento, antes foi uma fazenda, antes foi alguém que produziu uma ração, alguém que produziu aquele alevino, né? Então tem toda uma cadeia, tem aquela ração que só foi desenvolvida porque alguém produziu um alimento que serviu para a ração para esse peixe, que teve o transporte, então tem frete, tem distâncias, né? Então, todos esses pontos entram dentro dessa análise e a abordagem ela fica cada vez mais ampliada e facilitada para saber, por exemplo, onde está tendo maior utilização de terra, maior utilização de água, maior produção de produtos ou de subprodutos que possam poluir o meio ambiente. Então, essas oportunidades, elas estão aqui já hoje e no futuro esses pontos vão ser ainda mais trabalhados. Por isso que eu comento que para a gente ser líder no futuro, a gente precisa otimizar ainda mais os processos, porque aí a gente consegue realmente manter a competitividade, a qualidade e a sustentabilidade, não só ambiental, mas também econômica e social. Então, um aspecto é que quem trabalha com organismo vivo, nessa relação toda, é óbvio que a gente tem risco, né? O fato de estar vivo é um risco. A qualquer momento a gente pode deixar de estar vivo, né? Nós também. Então, qualquer atividade exige risco. E aí a gente pode escolher qual é a forma que a gente atua como risco, né? Uma das formas é a gente transformar risco em oportunidades, né? Então, por exemplo, se a gente só fica reclamando que aquilo é difícil, a gente não vai resolver. A gente tem que levantar as mangas e tornar o risco uma oportunidade. E nisso a gente chega naquela questão toda de como a gente pensa um peixe saudável, né? Para a gente poder trabalhar agora a nossa temática mais refinada, vamos dizer assim. Né? E quando a gente pensa num peixe saudável, que tenha saúde, a gente não pensa
pensa em um peixe que está crescendo de forma rápida ou normal, né, dentro daquela curva conhecida de crescimento daquela espécie que você está trabalhando, que possua uma conversão alimentar adequada, né, dentro dos padrões daquele crescimento, que existe uma certa resistência a doenças, isso é interessante, a patógenos de todos os tipos, né. Essa resistência, obviamente, ela pode ser ajustada ou reduzida em termos de nutrição ou também de biosseguridade e outras coisas mais, né? E quando a gente pensa em produtividade, a gente pensa em produção eficiente, que seja lucrativa e que seja sustentável. Existe, obviamente, um ponto que a gente precisa considerar, que é qual é o foco que a gente precisa dar, né? Se eu olho muito para a saúde, eu posso perder em produtividade, né? Se eu olho muito para a produtividade, eu posso perder em saúde. Por exemplo, se eu quero aumentar um simples variável é densidade de estocagem. Se eu quero garantir que meus peixes não tenham nenhum problema de doença, eu posso reduzir minha densidade, a minha produtividade vai ser reduzida. Se eu aumento muito minha densidade de estocagem, a minha produtividade pode até aumentar por área, mas eu vou ter um desafio maior para esses animais e provavelmente reduzir a capacidade daqueles animais de superar aqueles desafios. Então, focar no peixe, a meu ver, é um grande ponto que a gente precisa considerar. E muitas vezes a gente pensa em saúde ou pensa em produtividade, e esquece que o que a gente vende não é saúde nem é produtividade. É peixe, é camarão, é o alimento no final. Então, quando a gente olha para o peixe, a gente precisa olhar para o que ele pede, né, para ser produzido. A gente vai ter uma otimização aí do uso geral desse animal, né, até dos próprios recursos disponíveis que você tem ali na sua produção, água, terra, energia e uma coisa essencial que é trabalho, né? A gente tem diversas experiências contando que hoje não é mais fácil se encontrar profissionais para se atuar no mercado, ou você, se você quer tecnificar muito uma produção, você não encontra profissional, se você tem uma produção muito pouco tecnificada, você tem deficiência de encontrar profissionais também. Então não é específico de um tipo de produção ou de outro. Às vezes é alguma situação social que a gente está passando, algum momento, e que espero que resolva em breve, porque a gente precisa evoluir em certos aspectos, que é garantir que a saúde ocorra, mas também a produtividade também prevaleça um pouco, porque senão fica inviável toda a produção, aumentando aquela questão de análise do ciclo de vida. E se eu reduzo muito a densidade para garantir saúde, eu aumento a área, aumenta a demanda de área por unidade de produto gerado, a relação vai ser maior. Se eu aumento a intensividade do sistema, né, aumenta a produção de peixes por metro quadrado, garantindo saúde, eu reduzo a área e aí com outras tecnologias disponíveis que a gente tem hoje, a gente consegue garantir saúde, produtividade numa área menor. E por isso a gente precisa formar profissionais para o futuro para não olhar isso como um risco, mas olhar isso como uma oportunidade de trabalho, de desenvolvimento de vida. E tratando de peixe, quando a gente fala do animal em si, focando nele, a gente precisa considerar que o que é risco para o animal também é oportunidade, né? E quando a gente olha para a natureza, o peixe não tem ali uma ração para ele tem um alimento natural. Quando a gente olha para o peixe dentro de um tanque, ele já tem que ter um desafio, é um desafio para ele. E aí, ele vai viver de quê, né? Então ele vai se alimentar de quê? Se não tem alimentação natural, então é necessário que tenha uma outra alimentação. Por isso a importância nossa, como ser humano, a responsabilidade que a gente tem se nós colocamos aquele animal naquelas condições de produção, a gente precisa alimentar. Mas alimentar não é dar comida, é alimentar e nutrir. Alimentar, a gente olha para o animal pensando como é que ele come, de que forma, qual é a hora, qual é o oxigênio dissolvido melhor para alimentar, qual é o comportamento, né? Qual é a forma de jogar a ração, se joga, se não joga, se ela tem que flutuar, se ela afunda. E a nutrição, se você olha as exigências nutricionais, a parte de fisiologia, a parte bioquímica, então a alimentação e nutrição é um aspecto importante para a produção e todo aspecto que o peixe está ali na questão de estímulo a buscar comida, que é um estresse, ele também pode se tornar uma oportunidade, porque se você coloca um animal que tem muita alimentação natural,
naturalmente essa alimentação natural para esse peixe vai ter uma concorrência com sua ração. Não que não deva ter alimentação natural, porque ela vai suplementar esse animal. Mas se você tem uma alimentação muito mais interessante para o peixe, dificilmente você vai convencê-lo a consumir a ração que você preparou, caso essa ração não tenha características específicas que foram pensadas com foco no peixe, porque senão ele não vai comer, simplesmente, porque tem que ter a questão de palatabilidade, a alimentação tem que ser de acordo com o peixe deseja, porque a concorrência com a alimentação natural ou vai ocorrer e isso vai reduzir a eficiência do processo. Lembre-se, a gente está buscando a eficiência do processo para que eu consiga nutrir e também garantir a saúde desse animal. Para isso, eu preciso entender que todo estresse também é considerado como estímulo, né? A gente não pode pensar que estresse é ruim, sempre é ruim. Não. O fato de nós estarmos aqui, né, falando, ouvindo, lendo, assistindo, é para o nosso corpo um estresse que não tem na fisiologia humana nada que diga que conhecer, estudar é necessário para o organismo estar vivo. Mas a gente sabe que isso, a repetição disso, faz com que o nosso organismo entenda e compreende que, pela repetição daquele processo de estudar, daquele processo de falar, de ler, de ouvir, a gente acaba direcionando energia para aquilo, já que o nosso organismo entende que aquilo é importante. Então, é necessário que aprenda para não ficar gastando energia sempre, guardando memória e perdendo memória. Então, se aquilo vai se repetir, então vai guardar memória a longo prazo. E aí se constrói uma memória de longo prazo. A mesma coisa acontece para os animais. Então eu preciso criar condições adequadas de manejo, rotina, esse tipo de situação, para que o animal compreenda e que o organismo animal se ajuste a os estresses não sejam ruins, sejam bons, ao ponto de estimular ele a comer a ração que você preparou, a ter condições de crescer de forma adequada, com sistemas de aeração não naturais, né? Seja de aeração por par, por sopradores, esse tipo de situação. Veja, tudo são coisas que são não naturais. Logo, eu preciso entender do peixe, focar no peixe, no camarão ou no animal aquático que seja, para que eu possa ter um melhor aproveitamento daquele processo de produção de alimentos. E quando a gente olha a relação de nutrição e saúde, né, olhando fisiologicamente, todo estímulo, seja ele bom ou ruim, como eu já comentei, tem uma demanda de nutrientes naturalmente, porque a cada ação que o animal vai exercer, ele precisa gastar energia de alguma forma. E o fato de gastar energia para a imunidade, né, para a motilidade do intestino, regulação do apetite, se ele está ativo ou não, existe sempre um nutriente ali que está sendo consumido. Então, a nutrição ela vai permitir que o animal possa direcionar nutrientes específicos para determinados segmentos ou demandas daquele momento, vai permitir com que isso aconteça. Agora, se a nutrição for inadequada para aquela condição que o animal está vivendo, naturalmente algum nutriente vai faltar, naturalmente algum risco você está expondo em excesso aquele seu animal. Então, entender o ambiente, entender o animal, entender a fisiologia desse animal, permite com que você tenha melhor eficiência de processo, fazendo com que aquele análise do ciclo de vida seja ainda mais sustentável a sua produção, tá? Não é só conversão alimentar, produtividade, que são pontos cruciais. Também existem outros aspectos que podem ser considerados, e esse é um aspecto fundamental, entender que toda demanda nutricional permitirá que o animal ganhe eficiência em vários processos dele, certo? Então, por exemplo, imunidade, por exemplo, você pode vacinar um animal, mas essa vacina ela vai permitir que o animal realmente reconheça aquele problema quando aquilo acontecer e gere anticorpos. Só que esses anticorpos, eles são dependentes também da demanda de nutrientes. Então, você pode avisar, né, do ponto de vista de vacina, reduzir problemas? Claro que sim. É importante? Claro que sim. Mas a associação entre vacinação e nutrição adequada, certamente você vai ter um efeito ainda mais eficiente do processo de reduzir aquele patógeno, aquela doença, qualquer que seja, do seu animal. Isso a gente está abordando aqui especialmente para peixe, mas isso serve para qualquer animal, né? Sabendo disso, nós precisamos sempre priorizar, né? Porque a gente pode falar várias coisas aqui
e ficar meio sem saber o que fazer, né? Porque sempre vai ter uma solução, sempre vai ter um problema, sempre vai ter um risco. Então, a pergunta que eu sempre falo, esse mapa do risco aqui é bem interessante, e a pergunta que você tem que fazer para esse mapa do risco é: qual a probabilidade de algo aconteça? Se esse algo acontecer, o impacto vai ser leve, moderado ou grave? Baseado nisso, você vai saber o risco daquilo. Por exemplo, vamos supor, então, ração. Faltou ração para o peixe. Isso tem uma probabilidade média, baixa ou alta na sua produção? É alta? Certo. Se ela for alta, o impacto é leve, moderado ou grave? É grave, porque o animal precisa comer. E se sempre vai faltar ração, você tem um sério problema para resolver. Agora, ração é difícil de faltar, então a probabilidade é baixa. Se a probabilidade é baixa, mesmo ração, o impacto vai ser também grave, porque o animal precisa comer. E lembre, você retirou o animal de uma condição de alimentação natural, colocou numa lagoa, num tanque, em algum espaço, pensando unicamente em produtividade, mas esqueceu de que planejamento de ração. E esse planejamento de ração fez, mesmo que numa condição baixa de probabilidade que ocorra, o impacto vai ser grave. Então, esse mapa de risco é viável não só para peixe, mas também para qualquer parte da nossa vida também. E aí, qual é o fato de eu ter que resolver? Como é que eu resolvo essa situação pensando em priorizar, né? Como eu vou priorizar para resolver um, depois resolver o outro e por aí vai. Aí a pergunta que você faz com o mapa de priorização é: aquilo acontecendo, qual o impacto daquilo, né? Por exemplo, eu quero resolver sobre a ração. O impacto é alto ou é baixo? É alto, porque o dano que se gera sem ração é muito alto. Então eu tenho um alto impacto. E a complexidade dela? É difícil comprar ração? É difícil processar ração? É difícil ter a ração para aquele meu animal? Sim ou não? Então, se é complexo, né? Então você tem que entender, por exemplo, o que seria. Então, tem um alto impacto da ração, mas você ainda não tem condições de comprar. Então, dá um passo atrás. Se você não tem condições de adquirir essa ração, talvez não seja correto colocar aqueles peixes naquela densidade que você está colocando. Talvez não seja interessante fazer aquele aumento de produção que você está pensando. Então, entender o momento é importante. Agora, se for uma coisa fácil, é só comprar e resolve, então você tem que priorizar isso. Então, comprar ração é importante? Sim. E o impacto é alto e você resolve de forma fácil. Compra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então, aí se torna um outro risco, né? O risco agora vai ser o quê? Tem ou não tem recurso? Vamos priorizar para conseguir mais recursos? Como é que eu faço? Vendo os peixes que eu tenho para comprar ração para resolver para os próximos? Então, essa relação de risco e priorização é constante e não é tão simples como a gente está falando só sobre ração, mas é sobre todos os aspectos da produção animal que a gente precisa compreender sempre. Então, quando a gente fala disso, eu preciso compartilhar com vocês que não tem o que se falar de nutrição se a gente não fala de saúde, né? Saúde intestinal, porque não só saúde animal, mas saúde intestinal, já que é no intestino que acontece, digamos assim, toda a parte de absorção. É óbvio que o intestino só funciona se tiver toda a estrutura anterior bem feita, né? E que o animal consiga não só digerir, mas também absorver, mas também metabolizar. Então, nós vamos focar em partes, vamos priorizar o intestino nesse momento. Então, quando a gente fala de nutrição, todos os nutrientes, proteínas, lipídios, carboidratos, vão passar ali pela boca, estômago, né? Vão fazer aí a digestão ácida, por meio de enzimas e tal, para gerar os nutrientes que o animal precisa após ele ter consumido aquela ração. Então, isso vai ter perdas, vai ter excretas, isso é natural, é o processo mais resumido que eu poderia dizer para vocês em relação à nutrição. Só que existe um ponto importante, que é a questão do crescimento, a taxa de crescimento do animal. Quando esse animal está crescendo, ela tem uma síntese proteica maior do que a degradação proteica. Então, ele está crescendo. E todo aquele nitrogênio utilizado, pensando aí naquela ração, naquela proteína que vem da ração, uma parte vai ser perdida, em torno de 20%, ou seja,
tudo que o animal come, ele perde 20%. Em torno de 80% somente aproveitado. Outros 35% desse nitrogênio é excretado na forma de amônia, outro 8% na forma de ureia, né? 11% na forma de muco e 28% na forma de deposição de fato, na forma de proteína, na forma de carne ou na forma de outros compostos, como próprias enzimas, imunoglobulinas, que são dependentes também, de certo ponto, de nitrogênio também. Então, entender disso permite com que eu compreenda que ração boa não é ração cara. Ração boa é aquela que permita que meio a síntese proteica seja maior. E como se faz isso? Ração boa, e é muito comum para peixe, para camarão, para animais aquáticos, ter sempre o nome ração tilápia 35, ração tilápia 40, né? O que seria esse 35? O que seria esse 40? É justamente a proteína bruta. Muito olhada, muito considerada nas formulações, a proteína bruta. O detalhe é que quando a ração, o peixe come a ração, aquela proteína vai ser degradada e toda essa proteína vai ser convertida em oligopeptídeos, ditripeptídeos, né? Quem fez ali no fisiologia, nutrição em si, bioquímica e tal, vai compreender que o animal absorve realmente aminoácidos. Ou ele absorve o aminoácido, ou ele absorve aí alguns diotripeptídeos que dentro da célula vão ser convertidos em aminoácidos. Então, quando a gente olha para a ração e pensa só em proteína, a gente então considera que, pensando naquele aspecto que eu comentei de análise do ciclo de vida, vê que é insuficiente a informação de proteína. Eu preciso saber também aminoácidos, porque esse aminoácido é importante, especialmente porque é o que de fato o animal vai absorver. E se vocês perceberem, tem muita enzima envolvida, é um gasto metabólico muito grande para se degradar aquela proteína, porque é uma estrutura muito grande. Acaba eu gastando muito para absorver o aminoácido, né? E todo aquele nitrogênio ali que o animal consumiu, que se perdeu, como a gente viu anteriormente, ele precisa ser excretado. E ele é excretado na forma de ureia, né, como a gente viu lá, e amônia principalmente. Muito pouco, mas a maioria é amônia, né? E essa amônia é justamente aquela amônia composto nitrogenado famoso que vai ser degradado depois de nitrito, depois de nitrato, quando né, em nitrato, que geralmente é amônia e nitrito, se dependendo da situação, você vai gerar um problema bem sério para o teu animal. Por isso que gerou-se tecnologias como biofloco, por exemplo, para degradar esses compostos. E a oportunidade de você corrigir proteína. Então, por exemplo, se boa parte da proteína é perdida, e aí é onde está o grande risco, que eu quero compartilhar com vocês. Lembra que tem lá uma ração com proteína 35, outra 40? O produtor pensa, se o animal absorve aminoácidos, então basta eu colocar mais proteína, porque vai ter mais aminoácidos. Não está errado isso, realmente, vai ter mais aminoácidos disponíveis ali. O detalhe é que também vai ter mais nitrogênio perdido, então eu vou induzir um dano maior para aquela poluição, vamos dizer assim, daquela água. E todo esse recurso que você pagou naquela ração ali mais cara, né? Porque geralmente é de 35 para 40, é um pouco mais caro. Esses números 35 e 40 são números que eu estou só criando para ficar fácil a identificação no maior e menor, tá? Então, essa perda que já existe, imagina eu garantir que essa existência de perda seja ainda maior o meu prejuízo, né? Então, esse é um risco que muito produtor cai, de aumentar a oferta de proteína para aumentar a oferta de aminoácidos. Ou seja, uns nem consideram que não é aminoácido, é proteína mesmo, e alguns pensam que é aminoácido e corre o risco de escolher aminoácido vindo proveniente de uma proteína bruta. Isso é um grande erro. Porque se fala muito, e é verdade, que para o aminoácido, quando ele entra no corpo humano, né, no corpo humano, que é no peixe, no animal, ele passa pelo processo de catabolismo ou anabolismo. E quando a gente fala de anabolismo, penso que é carne. Poxa, o produtor vende peixe, vende filé de peixe. Então, realmente é interessante aumentar a proteína, aumentar a oferta de aminoácidos para aumentar o catabolismo. De fato, acontece isso, né? Com dietas com maior nível de disponibilidade de aminoácidos permitirão que aquele peixe ali, aquele animal, tenha uma maior síntese proteica
e maior rendimento de carne. Provavelmente, essa é a tendência, essa é a teoria. E muitas vezes acontece isso na prática também, mediante muito cuidado com a qualidade de água, em virtude dessa amônia que provavelmente vai ter um pouco mais alta também. Quando a gente olha para metabolismo, para um aminoácido se ligar a outro e formar uma proteína, vamos dizer assim, pensando em carne, se gasta aí, o organismo se gasta em torno de 4,5 a 6 mol de ATP para que isso aconteça. O detalhe é que também há custo metabólico para qualquer excesso de aminoácido que não foi utilizado para proteína, para síntese de proteína. Então, se um aminoácido, como por exemplo aqui a metionina, né, tem aqui do lado metionina e lisina, que tem, se a gente contar, tem na metionina tem 1, né, nitrogênio, na lisina eu tenho 1, 2 nitrogênio. Então, vamos supor que tenha um excesso de metionina. Esse excesso de metionina, ele vai ter que ser retirado do grupamento amina, desse aminoácido, esse nitrogênio, vai ser excretado, e essa excreção desse único átomo aí de nitrogênio, dessa estrutura da metionina, vai se gastar entre 1,5 a 5 mol de ATP. No caso da lisina, que são 2, vai se gastar o dobro. Então, imagine que, criando uma situação hipotética, se eu tenho 3 aminoácidos, 2 deles é lisina e 1 é metionina. Existe alguma proteína, vamos imaginar que a ligação entre metionina mais lisina gerou um pouco mais de carne. Vamos criar esse exemplo aqui para ficar fácil de compreender. Ou seja, um se ligou ao outro, formou a proteína. Só que sobrou um de lisina, que não tem com quem se ligar, porque vamos imaginar que ele seria dependente de outro metionina, mas faltou. Se faltou, a lisina se tornou excesso. Se tornando excesso, esses 2 N's que tem na lisina vão, para serem gastos, eles vão ser necessários de 1,5 a 5 mol de ATP. E se for gasto 5 mol de ATP, vejam, o balanço acaba sendo negativo. Ou seja, aquele gráfico que eu comentei de taxa de crescimento, que deve ter uma síntese proteica positiva, pelo fato de eu colocar uma ração com alto nível de proteína ou um desequilíbrio de aminoácidos perante a demanda de aminoácidos para a síntese proteica, eu gero um desbalanço proteico, um desbalanço nutricional. Fica complicado de entender para algumas pessoas, pode acontecer, mas se a gente faz esse contexto, entender que a gente não pode olhar simplesmente para a proteína, simplesmente por esse fato que eu acabei de comentar. O custo metabólico de excretar é igual ou até superior ao custo metabólico de sintetizar aminoácidos. Esse risco acontece e faz com que eu tenha ainda os mesmos problemas com qualidade de água, porque aquele nitrogênio está saindo na forma de amônia. O produtor ele vai utilizar de tecnologias que existem no mercado, como probiótico, para melhorar a qualidade de água, né? Que são eficientes e realmente funcionam muito bem, que vão degradar essa amônia em nitrito, depois em nitrato. Precisam de oxigenação maior, já que essas bactérias consomem bastante oxigênio, ou seja, eu acabo colocando mais tecnologia em virtude de uma ração inadequada. E que se eu tivesse uma ração mais adequada ao processo, mesmo sabendo que boa parte daquele nitrogênio ali, que a gente já sabe fisiologicamente vai se perder, eu poderia manter a tecnologia de biofloco, manter a tecnologia de probiótico, mas de uma forma mais eficaz, de fato, ao problema, e não em virtude de uma consequência, né, da escolha inadequada da ração. Isso porque quando a gente, e sabendo disso, pessoal, imagine agora eu ter aí, ó, 20% da lisina nitrogênio, 10% da metionina nitrogênio, da treonina em torno de 11 a 12, triptofano em torno de 13 a 14, a arginina você tem ali em torno de 32% de nitrogênio da composição dela. Então, não é só metionina e lisina, como eu dei no exemplo. Uma arginina, por exemplo, 30% dela é nitrogênio. Se a arginina estiver em excesso, imagine quanto vai ser o custo metabólico para cada N da arginina ser excretado.
esse desbalanço vai acontecer com muito mais facilidade. Existe forma de resolver isso? Claro, existe forma de resolver isso, como eu já comentei, né? Utilizando bioflórico, probióticos, que vai degradar essa estrutura, mas o nosso tema aqui é a questão da nutrição. E existe uma tendência, uma forte tendência de... Na verdade, já existe bastante rações com utilização de enzimas para peixe, né? Que as enzimas, pela sua especificidade de chave e fechadura, você consegue, se é reduzir ou melhorar a digestibilidade da proteína, você coloca uma protease, né? Se for, você tem que respeitar isso. E para considerar a melhor utilização de enzimas na ração, você precisa conhecer o substrato. Existe a teoria de Michaelis-Menten, que é sobre a concentração de substrato necessária para que a enzima tenha metade da sua máxima reação, que é o KM, né? Então, existem enzimas de mercado que já tem um KM muito baixo. Então, quanto menor o KM, melhor essa atuação dessa enzima. O que isso significa? Uma ração de peixe, camarão, de animais aquáticos, vai ter bastante proteína. Então, a protease naturalmente vai funcionar bem, porque vai ter bastante proteína bruta. Então, é natural que eu tenha grande volume de substrato. E, nesse caso, eu preciso conhecer o volume de substrato que eu tenho para eu ajustar a dose de protease, no caso, que eu preciso para degradar o máximo daquela proteína que o animal não estaria capaz de digerir, melhorando a digestibilidade da ração. Mas também existem outros compostos na ração, algumas fibras, alguns carboidratos, algumas outras estruturas que o animal até que conseguiria degradar, ou outras estruturas que o animal não consegue degradar. E numa quantidade muito menor na ração, ou seja, num substrato muito pequeno disponível ali para atuação enzimática. Isso prova que eu consigo, atualmente, ter enzimas com baixíssimo KM ao ponto de eu ter um pool, né, um blend de enzimas capazes de degradar o máximo de substrato disponível naquela ração, reduzindo as perdas que podem acontecer, como eu comentei anteriormente, possibilitando um incremento de rendimento, um rendimento de crescimento, de taxa de crescimento, como a gente viu aqui naquele gráfico, que para eu ter um rendimento, uma taxa de crescimento, a síntese proteica tem que ser maior do que a degradação proteica. Então, se eu aumento a digestibilidade, eu aumento a capacidade do animal absorver, aumento também o potencial dele metabolizar. A gente fez trabalhos aqui na universidade, aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a gente fez trabalho com um blend de proteases com tilápia. A gente fez uma ração controle positivo, uma ração controle negativo, ou seja, uma redução nutricional. E essas duas dietas receberam 250 gramas de um blend de proteases ácidas e alcalinas. E a gente percebeu que a digestibilidade ela aumentou, né? Então, veja, se você compara esse controle positivo com controle positivo mais protease, todos os itens, né, energia, proteína, metionina, todos tiveram um incremento. E quando a gente compara o controle negativo com o controle negativo mais a enzima, percebo que a melhoria é um pouco maior. Então, as enzimas, isso já está bem consagrado, que ela tem uma atuação melhor quando existe uma redução nutricional, não é? E, nesse caso, a gente provou que a melhoria na digestibilidade com a suplementação enzimática. Isso alterou também a morfometria intestinal e também aumentou a produtividade. Veja aqui que o peso final, o ganho de peso foi maior e a conversão alimentar foi melhor nos animais que receberam enzima. Então, tudo aquilo que a gente tinha comentado antes sobre rendimento, taxa de crescimento, com a utilização de enzimas, no caso aqui proteases, ácidas e alcalinas, permitiram com que o animal aumentasse o poder de aproveitamento da dieta, aumentando por consequência sua eficiência de síntese proteica, tá? E esse aumento de síntese proteica foi convertido em carne, no caso, em peso vivo, conversão alimentar. Não tem mais dados sobre esse material, não estão todos aqui, mas também a gente teve rendimento de filé também melhorado, que é um fator importante para quem produz e vende filé de peixe, filé de tilápia.
E com outra enzima, a gente fez ensaios para descobrir doses de recomendação, né? A gente fez um ensaio com doses crescentes de um outro tipo de enzima, uma enzima de outra característica, mas também uma protease, com doses crescentes da enzima, né, 25 a 125 gramas por tonelada, e vejam que o ganho de peso, ele na dose de 75, ele foi maior, né, teve uma curva aí, uma curva que chegou no seu ápice em 75, e a conversão alimentar foi reduzida justo nessa faixa aí entre 75 gramas por tonelada, validando aquela questão que a enzima ela realmente aumenta a digestibilidade da proteína, permite acesso a mais aminoácidos, fazendo com que a síntese proteica aconteça e o animal aproveite melhor aquela ração. E aí a gente também teve maior rendimento de filé, veja que a dose zero ali, né, nossa dose controle teve 28% de rendimento de filé, quando foi aumentando, esse rendimento de filé foi aumentando, chegando no 125, teve uma pequena redução, mas ainda assim numericamente superior à dose zero. Uma coisa que precisa ser sempre considerada é que não é qualquer enzima que vai funcionar, precisa sempre do substrato. E conhecer o substrato é condição necessária para saber não só qual é a enzima, mas qual é a dose de enzima para obter os melhores resultados. Para peixe ou para qualquer outro animal, para cães também, tem avaliações com cães também nessa linha. Sobre outro ponto que precisa considerar sobre saúde, pensando em nutrição, é a própria microbiota intestinal. Talvez esse seja um grande desafio para a produção animal, que é a extinção do uso de antibióticos, né, na ração de forma sem necessidade. Quando tem necessidade é diferente de quando não tem, né? E hoje a gente entende muito bem que a demanda por nutrição adequada para ajustar ou incrementar a saúde via aditivos funcionais é viável, é possível, e a saúde intestinal ela está muito relacionada à microbiota intestinal, né? Na palestra anterior falou muito sobre genoma, metagenômica, e é um assunto que realmente é essencial e necessário se conhecer para que a gente possa não só reduzir os antibióticos, mas também colocar nutrientes específicos que permitam que o perfil microbiano possa não só evitar problemas de saúde aos animais, mas também possam também evitar problemas de saúde para os humanos que consumirem aquele produto. Então, a gente precisa considerar esses aspectos, porque quando a gente fala de nutrição e saúde de animais, também tem a nutrição e saúde dos humanos, né, que vão consumir esses alimentos, conforme a gente comentou lá no início. Então, nem toda microbiota é boa em todos os espaços, né? Então, por exemplo, às vezes você tem uma microbiota boa em nível intestinal, mas nível de estômago, por exemplo, ela não é tão interessante. Em nível de duodeno, ela tem uma microbiota. Em nível de parede intestinal, você tem uma microbiota. Em nível de digesta intestinal, você vai ter uma outra microbiota. Então, qual é a microbiota que você tem que olhar, que você tem que considerar? Aqui, para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo com espécies diferentes e ambientes em locais diferentes, tá? E foi visto que existe uma diferença entre a microbiota da digesta alimentar, né, que está ali mais transitória, vamos pensar assim, né, e a que está aderida na parede intestinal. Então, qual é o mais interessante que você vai analisar, né? É um aspecto que a gente precisa ver, porque a gente fala muito nas publicações de microbiota intestinal, mas a gente tem que considerar qual é a microbiota intestinal. Eu sempre tenho um filtro a mais nas avaliações, e esses filtros precisam ser considerados, porque se a microbiota ela é transitória, e eu conhecer ela, talvez não seja tão eficaz do que eu saber qual é a microbiota que está aderida à parede intestinal do meu animal, porque a microbiota aderida à parede intestinal é a que tem maior chance de causar um problema do que aquela que está ali transitória, já está indo no bolo alimentar, às vezes até inviabilizada por alguma outra bactéria que impediu que ela se aderisse, né? Então, esse mesmo estudo fez uma avaliação de
da comparação, né, da microbiota tanto nessas 3 espécies, quanto de microbiota da digesta e da parede intestinal. Veja que existe uma diferença aqui entre da digesta para a parede intestinal dessa espécie, né? Dessa espécie existe um pouco de diferença também, aqui parece ser um pouco mais similar essa avaliação. Um artigo bem interessante para ser lido, e recomendo tá aqui a referência, posso compartilhar depois com vocês. Isso mostra que a metodologia, né, da análise, ela é importante e precisa ser bem cuidadosa para que a gente gere informação realmente aplicada à demanda do produtor, do produto e do momento, tá? Então, muito se busca a fazer com que essa microbiota ela seja alterada, né? Existem várias formas de você alterar a microbiota, seja por alimentos ou seja pela própria microbiota introduzida na ração, né? Quando você faz ali probióticos, prebióticos, simbióticos, que é a junção dos dois, você está se buscando, muito se busca em saúde, né? Uma performance melhor de saúde intestinal, aumento da capacidade de saúde de forma geral, né? Você juntando todos esses aspectos. Probióticos seriam as bactérias, né? E prebióticos seriam os açúcares complexos, por exemplo, carboidratos funcionais, por exemplo, que você pode utilizar de forma separada para nutrir as bactérias benéficas, né, da microbiota intestinal, ou utilizar de forma simbiótica, tá? Que vai atuar especialmente em exclusão competitiva, como atuam os probióticos, né? Os probióticos via ração. No caso aqui não é probiótico via água, tá? É probiótico via ração. Você vai ter uma melhoria de qualidade de água, né? Porque vai ter uma melhoria de microbiota, vai ter uma melhoria aí em termos de nitrogênio não tóxico, né? Total. Você vai ter uma melhor resistência a doenças, já que tudo está sendo melhorado, já que boa parte dos patógenos estão sendo eliminados por essa exclusão competitiva, aumento da capacidade de defesa antioxidante, incremento de sobrevivência e, naturalmente, como consequência, produtividade. O que a gente precisa considerar é que olhar para a saúde, como eu comentei no início, é importante, olhar para a produtividade é importante, olhar para os dois é muito mais importante, mas olhar para os dois, olhando para o animal que você está produzindo, para o peixe, para o camarão, é ainda mais essencial do que qualquer outra situação. Então, a gente fez um trabalho com prebióticos aqui, né, provenientes de parede de leveduras, né, que são os carboidratos funcionais refinados. A gente fez uma avaliação nessa linha e a gente percebe que, analisando por esse gráfico, a gente vê que a conversão alimentar ela está para um ponto aqui, né, direcionada para um lado, enquanto o consumo está intermediário e os dados de ganho de peso, conversão alimentar, ganho de peso e peso vivo estão apontados para outro vetor, o que mostra que é realmente o que a gente precisa sempre, né? Ele ganha peso com uma menor conversão alimentar, com consumo equilibrado. Quando a gente olha para a nossa dose zero aqui, a gente percebe que os dados desse tratamento estão sempre direcionados para o lado de máxima conversão alimentar. Diferente desse tratamento aqui com a dose de 100 gramas por tonelada, que foram mais direcionados para o lado do desempenho. Então, o fato de utilizar prebióticos, né, mononucleosacarídeos, demanose, beta-glucanos, cada um com suas funções específicas e pontuais, permitiu com que eu tivesse uma produção de peixe com mais eficiência produtiva e também associada a uma saúde intestinal. Isso porque a gente fez também a microbiota intestinal, e se vocês olharem, aqui a gente fez a comparação de 0 com 50, de 0 com 100, né, de 0 com 300, de 0 com 500 em dose, aquelas bactérias patogênicas que teriam problemas, poderiam ter problemas naquele espaço para o animal ali, para o peixe, no caso foi com tilápias, elas foram todas reduzidas quando se utilizou os prebióticos que a gente avaliou, e todas aquelas bactérias benéficas, elas foram incrementadas, o que mostra que elas estiveram com melhores condições de desenvolvimento no trato digestório do animal, permitindo que ele tivesse também uma melhor saúde intestinal. Lembrando que esses dados a gente já vai publicar em breve, vocês vão ter melhores informações, e todos esses
como a gente viu no slide anterior, né? O benefício em termos de desempenho e também em termos de saúde, tá? Outro aspecto que é bastante comentado na relação na saúde e nutrição são os ácidos orgânicos, né? Tem diversos tipos de ácidos que têm atuações em vários aspectos. Você pode ter uma atuação mais voltada para acidificação, um bactericida, fungicida, um aspecto nutricional também, e o aspecto até de alteração fisiológica, tá? Quando a gente faz essas classificações aí de acidificação, bactericida e tal, a gente sempre vai estar percebendo ali que tem uns ácidos que têm uma maior amplitude de ações, né? E entre esses ácidos, o ácido butírico é um desses ácidos que tem uma amplitude de ação bem interessante, né? Tem aí alterações de diversos aspectos dentro do próprio trato gastrointestinal, permitindo com que tenha alteração ali dentro dentro do trato digestório, fazendo com que essa regulação do ambiente microbiano faça com que tenha também uma melhoria de saúde e resistência, aumento de tolerância a desafios e tal. Uma amplitude bem interessante que vale a pena se conferir. A gente fez um ensaio com camarões, com ácido butírico, aqui na universidade, e alguma parte desses dados eles foram publicados no ano passado, não, esse ano, desculpa, no Asia Pacific, acho que em junho, se eu não me engano, na Indonésia. Essa semana é próxima agora no Aqua Expo, lá no Equador, e agora em novembro aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, durante a Feira Nacional do Camarão, nós vamos apresentar alguns dados desse experimento especificamente. Mas o que foi que a gente fez? A gente fez um experimento com camarões, desde a fase de berçário até a fase de engorda, e no final a gente fez um desafio a nitrito, a gente fez um ensaio piloto para determinar a dose de nitrito que matava ali 90% dos animais, né, a DL90, e a partir desse dado a gente aplicou a todos os tratamentos, fez um desafio a todos os tratamentos. Eu mostro os dados mais no próximo slide. Em relação a desempenho, o que a gente viu aqui, né, na fase de berçário, de 0 para 2 gramas, 2 quilos por tonelada, teve um incremento de 13% no peso vivo, né, os camarões passaram ali de 740, 730 miligramas por camarão, passaram para 780, 790 miligramas, indo até 1 grama, então de 800 gramas ali para quem foi, desculpa, 840 miligramas para quem foi com 2, 850 para quem usou 4 quilos por tonelada do produto, e em torno de 850 para quem usou 8. Então, veja, a gente dentro da fase de berçário, que esses camarões começaram com 90 miligramas, né, e passaram durante 35 dias. Nesses 35 dias, você não vê tanta diferença entre as doses 2, 4 ou 8, mas entre a dose 0 e as demais doses, essa diferença é bem grande, né? 13%, deu efeito significativo, bastante significativo. Quando a gente faz o efeito no tempo todo, né, considerando os 30 dias de cultivo na fase de berçário, mais os 90 na fase de engorda, aqui eles estavam em 360 camarões por metro, e aqui eles estavam em 75 camarões por metro. Na fase de engorda. Aqui está do dia 0, né? Começaram ali com 90 miligramas, todo mundo, depois eles foram se separando. Ó, perceba que quando foi ali com 70 dias, começou a ter um efeito mais significativo, especialmente na dose 4 quilos e 8 quilos por toneladas. Esse efeito foi se separando até meados de 84 dias. O tratamento 2 quilos por tonelada começou a se separar desse último dado, que é o controle. Ao final dos 90 dias, a fase de engorda, e das 90 dias, né, são 120 dias, perdão, somados, a gente obteve um camarão com peso médio de 11 gramas no controle, 14 gramas com 2 quilos por tonelada, com em torno de 15 gramas e meio aí, com 4 quilos por tonelada, e 17 gramas com 8 quilos por tonelada. Então, o impacto de 3 gramas por camarão, 3,6 gramas por camarão,
uma utilização de 2 quilos por tonelada, isso dá somente 0,2%, né? 2%, 0,2%. Então, isso é muito pouco dentro de uma formulação de ração, ou seja, ainda sobra bastante espaço para você ter outros nutrientes ali, sem outros alimentos na sua formulação, sem nenhum impacto gigante. Então, o efeito de 2 quilos por tonelada, ele é muito grande, né? Então, 3 gramas, é óbvio que eu vou ter aqui 4,6 gramas a mais com 4 e 6 gramas com 8 quilos por tonelada. Mas, analisando do ponto de vista de eficácia, né, em termos de relação investimento e benefício, o benefício maior seria com 2 quilos por tonelada do que com 4, né? Porque eu não dobrei aqui, né? Eu não dobrei. Se fosse 6 e 7,2 com 4, então o efeito seria equivalente. Mas se você perceber que com 2 quilos tive 3,6 gramas, com 4 quilos, ou seja, dobrou a dose, não dobrou o ganho. Então é mais interessante entre 2 do que 4 quilos por tonelada do ácido butírico, tá? E em relação ao desafio, né, ao final desses 120 dias, a gente pegou os camarões, colocou em caixas d'água com solução de nitrito. Foram 58 miligramas por litro de nitrito, a dose que nós obtivemos nesse ensaio piloto. Todos os camarões estavam lá 100% de sobrevivência, 100%. Após a primeira hora, a cada hora era verificado quantos camarões estavam vivos, né? Veja que na primeira hora a gente já tinha camarões mortos no controle e nenhum camarão morto nos outros tratamentos. Óbvio que à medida que o tempo foi passando, as mortalidades iniciaram, mas veja que com 5 horas não existia nenhum mais camarão mais vivo, né, para o tratamento controle. E os outros, com 2 quilos por tonelada, 6 horas, morreu todos. Com 8 horas é que morreu os outros de 4 e 8. Qual é o impacto disso, né? A gente analisar. Por que eu faço isso? Porque esse desafio é importante. Esse desafio é importante porque permite duas situações. Aquela em que os compostos nitrogenados da água estão em crescente. Opa, o celular está tocando agora. Só um minuto, parou aqui minha câmera. Pronto. Desculpa aí, pessoal. Então, tá. Então, qual é o impacto dessa questão de nitrito? É que quando eu tenho um problema de composto nitrogenado de água no meu tanque, eu tenho um tempo para resolver. Então, se eu não estiver utilizando ácido butírico nesse caso, em 1 hora eu já teria 20% de morte dos meus camarões. Óbvio que não chegaria nesse nível de zero, né? De nitrito zero para 58 miligramas. Mas é o efeito que se cria, né? Você pode fazer as equações, baseado nas equações, você estima cada nível de nitrito a cada mortalidade de camarão. Então, você consegue estimar o quanto de tempo você tem de reação àquela situação, né? E outro ponto é que na despesca do camarão, quando é uma despesca total, boa parte da matéria orgânica está no fundo, né? E quando você baixa a água para que esses camarões saiam, naturalmente eles vão estar mais propensos a estar em um ambiente mais desafiador, que a concentração de matéria orgânica pelo volume de água vai ser maior, né? Já que a água está baixando. E aí, às vezes, muitos dos camarões que chegam lá na comporta de despesca já podem estar mortos e alterando a qualidade de carne. A gente fez a avaliação de qualidade de carne e a gente percebeu que a qualidade de carne também foi influenciada pelo nitrito, deixando o camarão mais amolecido, mais flácido, por exemplo. Inclusive em processamento de produto, né, de alimento, no cozimento. Então, o que é que isso pode gerar? Então, às vezes você tem ali um produto que está melhorando o benefício para o produtor, mas também está melhorando o benefício para o consumidor, com a carne também diferenciada, e ainda permitindo que o produtor consiga ter mais tempo de reação, né? Então, nesse quesito, pessoal, eu queria, para a gente ir buscando chegar finalmente, né, as considerações finais, a gente sabe que a produção de peixe, de camarão, da produção aquícola, ela está sempre relacionada com o ambiente, com a alimentação, com saúde. Toda alteração de temperatura, de salinidade, de oxigênio dissolvido, de pH, de nitrogênio, vai influenciar
na performance e na saúde do nosso animal. E é por isso que a gente precisa compreender ao máximo para que a gente consiga chegar de fato a um peixe que a gente está focando, um animal que a gente foca nele, com alimentação adequada, com colaboração entre produtores, academia, cientistas, alunos, profissionais, todos envolvidos no mesmo foco, para que a gente torne nossa produção cada vez mais eficiente e também sustentável, buscando aquela análise do ciclo de vida ali completa e complexa, o menor impacto social possível, menor impacto econômico possível, menor impacto econômico negativo, né? Menor impacto negativo também do ponto de vista de sustentabilidade ambiental. Com isso, pessoal, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, ao Simpósio de Diagnóstico de Sanidade Animal, à Liga Acadêmica de Diagnóstico de Sanidade Animal da UFMT. Obrigado pelo convite. Agradeço especialmente aos meus alunos que fazem parte aí do nosso grupo de pesquisa, porque sem eles a gente não consegue desenvolver os nossos trabalhos. E, obviamente, aos parceiros que a gente tem de empresa nacional e multinacional que acreditam no nosso trabalho e desenvolvem pesquisa conosco. Eu faço o convite para todos que possam conhecer o nosso Instagram, né, e YouTube, caso seja possível. É interessante que a gente faça a ampliação de rede de contatos e de colaboração. Inclusive, a gente tem vaga disponível para mestrado, doutorado em breve. Né? De um programa a gente já finalizou as inscrições, mas tem um edital aberto para mestrado de um dos programas de produção animal, que é relacionado na CAPES para a área de zootecnia. O de ciência animal é mestrado e doutorado. A gente também tinha uma vaga de mestrado e doutorado, só que já acabaram as inscrições nesse momento. Mas fica o convite para vocês nos conhecerem e que a gente possa se conhecer e ampliar as redes de contatos, de possibilidades, parceria e tudo mais. Muito obrigado, fica aberto, fica à disposição. Opa. Só um momento. Tá certo. Só você aqui, você tem que colocar aqui, ó. Só aumenta aqui, ó. Ah, tá certo. Bom, Matheus, muito obrigada pela palestra, bem complexa. Você trouxe muitos pontos que acredito, principalmente para quem é da veterinária. Eu falo assim da experiência como estudante de veterinária. Aqui na UFMT a gente tem a disciplina de nutrição animal, mas, por exemplo, nutrição e piscicultura, essa questão de aquicultura já são optativas, que vão ser na zootecnia. A gente não tem tanto contato. É bem interessante ver o tanto de fatores que afetam e todos esses outros pontos que você trouxe na palestra. Muito obrigada por ter aceitado participar. A gente também fica muito grato. E aí eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer. Você comentou sobre o impacto da nutrição na imunidade dos organismos aquáticos, né? E aí surgiu uma dúvida, que é se a nutrição ela pode auxiliar de alguma forma os peixes, os organismos aquáticos, né? Frente às mudanças climáticas, que afeta a temperatura, afeta a qualidade da água. Olha, como a gente fez esse desafio, né, com nitrito, pergunta interessante, porque isso provavelmente vai acontecer toda hora, né? Essas mudanças, quando a gente fala em mudança climática, dentro da produção de peixe, de manhã você tem uma temperatura, à tarde você tem outra, de noite você tem outra. Então, vamos trazer para o nosso... Não pensar na consequência a longo prazo, mas isso acontece toda hora, né? Com certeza é um desafio para o peixe, porque a variação de temperatura é importante. Caso essas variações aconteçam a longo prazo, por exemplo, que antes a água mais fria era 24, agora passou a ser 25, 26, e a água mais quente, que era 30, passou a ser 31, 32, naturalmente mais desafio vai se encontrar e mais possibilidades de trabalho a gente tem que ter. Por exemplo, não significa dizer que a cada alteração dessa seja inviabilizada a produção. O que precisa fazer é pesquisas para desenvolver qual é a densidade adequada a essas situações. Eu acredito muito na capacidade do ser humano de desenvolver soluções
E também acredito muito na capacidade de destruir soluções, né? Uma delas é o próprio ambiente. Então, o que é que a gente precisa considerar é não destruir e aumentar a eficiência daquilo que a gente já tem, né? Porque as futuras gerações precisam desse mesmo ambiente que a gente está hoje. Certo. A próxima pergunta tem a ver com a questão dos probióticos e prebióticos, que você falou que afeta a saúde intestinal dos peixes. Aí surgiu a dúvida se você poderia comentar mais sobre como a nutrição dos peixes ele afeta de forma, seja positiva ou negativa, os organismos que vivem ali na água, né? Aquela outra biodiversidade onde os peixes são criados. Olha, provavelmente altera, porque como eu vou aumentar a digestibilidade da ração, né? Eu vou ter ali, a excreta vai ser alterada naturalmente, porque a digestibilidade mudou. A oferta de alimentos para a comunidade ali de plânctons, de zooplânctons ou fitoplânctons, ela também vai ser alterada. Eu confesso que eu não trabalho com essa avaliação, mas naturalmente a gente percebe, em termos de diversidade de plânctons, zooplânctons e fitoplânctons, por exemplo, mas a gente percebe alteração na qualidade de água, quando trabalha com alguns produtos nesse nível, né? A nutrição, como eu comentei. O detalhe é que se altera a microbiota intestinal, provavelmente deve alterar também a da água. Eu não tenho como provar porque eu não fiz esse tipo de avaliação. E isso, como ele altera a qualidade de água, naturalmente ela vai induzir ou limitar algumas espécies específicas em virtude daquelas alterações. Então, imaginando, penso, mudanças de pH, mudanças de alguns nutrientes que antes existiam, agora não existem mais, algumas espécies podem ser também beneficiadas, porque o princípio é exatamente o mesmo, né? A microbiota intestinal ali é um meio, né? A água também é outro meio. Óbvio que são meios diferentes, com microbiotas diferentes, mas elas também existem. Então, se eu beneficio um pensando no peixe, ou eu beneficio o que está na água, mas o peixe vai ser reduzido sua eficácia. É aquilo que eu comentei para vocês, né? Se eu olho muito para a saúde ou muito para a qualidade de água, eu posso perder em alguma coisa. Se eu estou vendendo peixe, então vamos olhar para o peixe, garantindo que a água também não seja ruim, que a carne também não seja ruim, e que todo o meio termo entre essa produção seja, se não for beneficiada, não seja também prejudicada. Certo. E a última pergunta seria: com a palestra a gente percebe que a nutrição na cultura é uma área com muito potencial. Visto que no curso de zootecnia essa parte é estudada de forma mais aprofundada, como estudantes de outras áreas de biológicas, como a medicina veterinária, a biologia, podem trilhar esse caminho? Olha, às vezes a gente pensa que é sempre assim, às vezes não é. Não. A zootecnia às vezes olha muito para outras áreas e esquece algumas vezes de outras, né? E a veterinária também, a gente pensa, se for resumir zootecnia em ração, vamos pensar assim, resumir, não é óbvio, eu não tô, resumir uma palavra, né? A zootecnia ração, veterinária saúde. Não é só isso, é muito mais coisa. E às vezes a gente pensa que o veterinário está só pensando em saúde e um animal doente. Não, ele pode evitar, eu acho que esse é o grande ponto. E o que a gente está falando aqui, eu falei aqui para vocês, é que a integração de áreas é a mais importante de todas. Sim. Então, quando a gente fala focar no peixe, eu foco no peixe produtividade, eu posso ter o suporte de um zootecnista. Quando eu falo em saúde, eu tenho o suporte de um veterinário. Então, o veterinário ele precisa conhecer o que é que acontece com a nutrição, porque tudo aquilo vai ser consequência para a saúde do peixe. A mesma coisa o zootecnista precisa associar esses pontos. Então, o conselho que eu dou é converse com pessoas diferentes, que às vezes não concordam com você. É muito comum a gente achar que eu faço tal curso, eu só quero ter aula de tal professor, do mesmo curso que eu, só ando com pessoas amigas e que concordem comigo. É o lado bom? É claro, você não vai ter conflito. Mas, às vezes, o conflito é necessário para a paz, né? Como se diz assim, não que seja uma guerra que eu estou comentando. Mas, antes que se crie um problema maior, é melhor você conversar um pouco. Por que você não entende disso? Não concorda com isso? Eu tenho essa visão, você tem a sua, e a gente chega no denominador comum. Eu acredito que desse jeito, colaborando entre áreas, entre objetivos,
se a gente tem aquele objetivo maior de produzir alimentos de qualidade, sustentável e tal, de fato, a gente está com esse objetivo, a gente supera essa questão de relação de profissões e supera também a possibilidade de emaranhar o ponto que não fique tão simplória como essa relação que eu comentei entre veterinária saúde e zootecnia ração. As duas coisas, elas estão caminhando junto. E quem não perceber isso no futuro vai ter um pouco mais de dificuldade, porque elas têm que caminhar junto. O peixe não quer saber se é um zootecnista que formulou a ração ou um veterinário, enfim, ele quer comer a ração, né? E é óbvio que tem as relações de trabalho, a legislação envolvida, mas essa relação entre profissionais para desenvolver tecnologia e solução para o mercado, é importante que tenha essa relação entre profissões e começa por nós, estudantes, né, professores e tudo, para que o mercado compreenda que a solução é mais importante do que quem produziu. Tá certo. Bom, era essa as perguntas. Novamente agradecer a toda a colaboração e a palestra. Eu vou dar só alguns avisos agora, porque a gente vai encerrar o primeiro bloco. E eu gostaria de avisar para todo mundo que nós teremos o intervalo, né, para o almoço até a 1h20, lembrando que a gente segue o horário de Cuiabá, diferente do horário de Brasília. E na volta nós teremos o último bloco do nosso simpósio, iniciando com a palestra do doutorando Ashley, que vai abordar o tema toxoplasmose no contexto da saúde única. E é isso, a gente agradece muito a disponibilidade dos nossos palestrantes, principalmente o doutor Felipe e o doutor Matheus, e a atenção de todos os ouvintes. O pessoal gostou bastante, mandou as dúvidas, e é isso, a gente se vê de tarde. Tá bom. Obrigado, um abraço. Abraço. Excelente evento para todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau.